Já pensou se você tivesse que caminhar sobre uma superfície plana e horizontal, perfeitamente lisa? Seria impossível. Com certeza você levaria um super escorregão, não é? No dia a dia, podemos caminhar em condições convencionais graças às forças de atrito entre os nossos pés e o solo. Se não existisse atrito, seria impossível, por exemplo, escrever numa lousa com o giz. É isso aí, pessoal. Atrito é uma força determinante de muitos fenômenos físicos. Entenda melhor esse assunto agora. Oi, pessoal. Estamos aí de novo, mais uma aula de mecânica e hoje o assunto é atrito. Vamos entrar em atrito sem entrar em atrito. Tudo bem? O atrito é um fenômeno aí do nosso dia a dia, determinante de várias coisas, correto? Nós temos muita coisa no nosso dia a dia que é determinado pelo atrito. Então o atrito é fundamental na nossa vida. O atrito é determinante, como eu disse, de muitos fenômenos. Agora tem também o lado espúrio, o lado indesejável. O atrito responde pela dissipação de muita energia nobre nas máquinas. Para você ter uma ideia, num carro, por exemplo, o atrito responde pela dissipação de uns 20% da energia que você compra lá no posto de gasolina, correto? Então os engenheiros têm que estar preocupados no sentido de montar projetos que minimizem, não é, os efeitos indesejáveis do atrito. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia. O atrito é estudado em dois enfoques. Atrito estático, enquanto não há escorregamento, e atrito dinâmico a partir do instante em que o escorregamento principia. Então no vídeo para você, o nosso herói Micrinho vai explicar para a gente a questão do atrito. Um bloco, inicialmente parado, Micrinho aplica uma força F horizontal para a direita, o bloco recebe da superfície de apoio o atrito. Qual é o sentido da força de atrito? Sempre oposto à tendência do escorregamento. Então, se o bloco tende a escorregar para a direita, o atrito é contra. Agora, pessoal, Micrinho está empurrando o bloco com F para a direita. O bloco entra em movimento? Resposta: vai depender da intensidade da força que ele faz. Então, voltamos para lá. Veja bem, se a força for zero, o atrito será quanto? Zero. A força de atrito ela não existe a priori. Ela só surge quando há solicitação de movimento. Micrinho aplica 20 newtons e percebe que o bloco não se movimenta. Quanto vale, portanto, a força de atrito? 20 newtons, 20 para um lado, 20 para o outro, resultante zero. Micrinho aumenta a sua força para 40 e percebe que o bloco ainda não anda. Moçada, quanto é que está valendo o atrito? 40 newtons também. Então você nota que enquanto o atrito é estático, enquanto não há escorregamento, a intensidade da força de atrito é sempre igual à intensidade da força motriz. Agora, veja lá, ele aumenta a força dele para 45 newtons e percebe que o bloco fica na iminência de movimento, prestes a andar. Quanto vale o atrito? 45. Continua equilibrando a força motora. Agora, pessoal, se ele supera esse valor, o bloco entra em movimento. Portanto, o atrito ele é crescente de zero até um valor máximo, acima do qual não cresce mais. Esse valor máximo da força de atrito estático denomina-se força de atrito de destaque. É aquela barreira que eu devo vencer para poder destacar o bloco de sua posição original. De maneira que, grave isso, o atrito estático cresce de zero até o valor máximo de destaque. Tudo bem? Agora, como é que nós calculamos a força de atrito de destaque? No vídeo para você, a fórmula para se obter isso. Primeiramente, veja, se o bloco está apoiado num plano horizontal, ele comprime o plano com a força normal, recebe do plano a reação normal do apoio. Se o plano de apoio é um plano horizontal, normal tem o mesmo valor que o peso, correto? E, portanto, mg. Então, normal, geralmente, plano horizontal, nós substituímos por mg. Pessoal, verifica-se, a prática mostra isso, que a força de atrito de destaque, veja bem, é diretamente proporcional à força normal de compressão. Quanto maior a compressão do corpo quanto o plano de apoio, mais difícil é de eu começar o movimento. Maior é a força de atrito de destaque. Portanto, a força de atrito de destaque é diretamente proporcional
a força normal de compressão. Matematicamente, eu escrevo que φ de destaque é μe vezes Fn. μe vezes a força normal. Esse μe é chamado coeficiente de atrito estático. Ele depende dos materiais atritantes e depende do grau de polimento desses materiais. Correto? Então essa formulinha é fundamental, você tem que tê-la no cantinho esquerdo do coração para calcular o atrito de destaque. Micrinho vai fazer uma experiênciazinha muito simples para mostrar para a gente o que eu acabo de comentar. Então no vídeo para você, o nosso Micrinho, lá está. Micrinho segurando uma vassoura horizontalmente, com o cabo na horizontal, veja bem, né? Eu pergunto para você, se ele quiser aproximar as duas mãos, fazendo-as encontrar, que mão que ele vai ter mais dificuldade para movimentar? A esquerda ou a direita? Então veja lá no vídeo, ele vai ter mais dificuldade para mover a mão esquerda, correto? Essa mãozinha que a setinha perereca está mostrando aí. Essa mão vai ser mais difícil de movimentar do que a outra. Por que isso, hein? Ora, porque nessa região a concentração de peso, digamos assim, é maior. Portanto, a força normal de compressão nessa mão é maior que a força normal de compressão lá na outra. Aqui eu tenho uma normalzinha, portanto um atrito de destaque baixinho. Aqui eu tenho uma normalzona, um atrito de destaque grande, o que significa que a mão esquerda vai se mover mais dificilmente do que a outra. Tudo bem? Um exemplo corriqueiro só para você assimilar essa ideia que eu acabo de comentar. Tudo bem, pessoal? Agora, quando o movimento principia, o atrito passa a ser chamado de atrito dinâmico. Como é que eu calculo a força de atrito dinâmico? Está lá no vídeo para você. Micrinho empurrando o bloco em movimento agora, movimento acelerado para a direita, o atrito passou a ser chamado dinâmico, correto? Eu calculo a força de atrito dinâmico assim, é μd normal. μd normal. Veja que é praticamente a mesma forma anterior. Simplesmente aparece μd, é o coeficiente de atrito dinâmico. Verifica-se na prática que o μd é menor do que o μe, o que significa que a força de atrito dinâmico é menor que a força de atrito de destaque. Gente, então entenda bem, o difícil é começar o movimento. Depois que o movimento principia, a força de atrito sofre uma redução, não muito expressiva, mas ela diminui porque o coeficiente dinâmico é menor do que o estático. Isso acontece porque há uma espécie de desacoplamento, né, entre as superfícies atritantes, o que macroscopicamente determina uma redução de coeficiente de atrito. Agora, eu gostaria de colocar no vídeo para você alguns lembretes, alguns resumos importantes a respeito do atrito. Então, no vídeo para você. Olha lá, enquanto o atrito é estático, a intensidade da força de atrito é igual à da força motriz. Remember? Tá aí, isso aí nós mostramos naquela tabelinha para você, lá no comecinho do comentário. Tá bom, segundo resuminho, a força de atrito estático varia de 0 até o valor máximo, né, de destaque. Esse é o nome, atrito de destaque. Ok? Terceiro resumo, a força de atrito dinâmico é menor do que a de destaque. Tá? E o quarto resumo, o atrito independe da área. É o seguinte, moçada, tá vendo essa caixa vermelha bonita aqui? Tanto faz eu empurrá-la apoiada nesta face aqui, como tanto faz eu empurrá-la apoiada na face menor, não é? A força de atrito recebida em ambos os casos é a mesma. Aí você fala, Ilu, mas na área maior não deveria ter uma força de atrito mais intensa? Não. O que se verifica é que o atrito independe da área. Tanto faz empurrar assim, como empurrar desse jeito, correto? A força de atrito em ambos os casos tem a mesma intensidade. E eu vou colocar no vídeo para vocês um super exercício clássico, tradicional, a respeito de atrito. Tá lá, pessoal. Plano horizontal, lisinho, sem atrito nenhum. Bloco A, massa em mão, bloco B, massa em ninho, apoiado sobre bloco A. Um homem vai empurrar esse conjunto, aplicando em A uma força F para a direita. A pergunta,
qual é o máximo valor da força F para que o bloco B não escorregue em relação ao bloco A. Compreendeu? Então, eu até pedi para a nossa produção fazer os dois bloquinhos para você ter uma ideia do que vai acontecer. Pessoal, se eu acelero o sistema com muita intensidade, o que vai acontecer? O blocão vai e o bloquinho fica. Não é isso mesmo? O blocão vai e o bloquinho fica. Pois a pergunta dele é muito clara. Qual a maior força que o homem deve aplicar no sistema para que o bloquinho não escorregue em relação ao blocão? Então vamos ao vídeo. Lá está para você. Eu isolei o bloco B, forças que agem em B. O peso, a normal e o atrito, né? A tendência de B é escorregar para a esquerda, o atrito impede, aparece para a direita. O atrito é quem acelera B para um referencial no solo. Então, veja bem, força normal igual ao peso, portanto mg, equação 1. O atrito é a força resultante no bloco B, portanto é a massa M' vezes A. Agora, pessoal, se não há escorregamento, o atrito é do tipo estático, não é isso mesmo? E sendo estático, lá está. Ele é menor ou igual à força de atrito de destaque, conforme comentamos. A força de atrito estático, menor ou igual que μe vezes a normal, equação 3. Eu pego as equações 1 e 2 e substituo em 3. Então fica, FAT é MA, menor ou igual que μe vezes a normal, que é igual ao peso. Veja que a massa cancela, a massa é minha, corta A menor ou igual que μe vezes G, quer dizer, a situação tem que ser menor ou no máximo igual a esse valor, A máximo é μe vezes G. E finalmente, eu aplico a lei de Newton para o conjunto. Quem é que empurra todo mundo? É o homem. Qual é a força máxima que ele exerce? É a massa total do sistema, massa do blocão mais a massa do bloquinho vezes A máximo, correto? Então fica F máximo é igual a Emão mais Eminho, μe vezes G. Pessoal, problema super clássico, super tradicional, espero que você tenha entendido. Um grande abraço.